feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Todos os santos, rogai por nós. Saudação aos jovens do Grupo Jupac. A nossa vida de cristão é sempre cheia de desafios. Contem com meu apoio e minha oração em todos os desafios e missões a vocês confiados. Sei que essa nova empreitada do desafio da JMJ trouxe novo alento a todos do Grupo Jupac e também os motivou muito. Gostaria de estar presente com vocês em mais essa missão. Porém, como sabem, a nossa paróquia Cristo Sacerdote é muito grande, com proporções regionais, e isso exige muito do pároco. Espero assim justificar a minha ausência e, ao mesmo tempo, informar que, não podendo estar pessoalmente ministrando essa palestra sobre a história da Igreja, incumbi ao ministro Cláudio tal tarefa, que prontamente aceitou. O desejo a todos a boa sorte no desafio do JMJ e nos esforcemos para ser sempre santos. Padre Marcos Antônio Teixeira, pároco da paróquia Cristo Sacerdote. História da Igreja. Jesus incumbiu Pedro a autoridade sobre a sua igreja. Está em Mateus 16, versículos 18 e 19. No final do Evangelho de João, capítulo 17, Jesus reforça a autoridade anteriormente dada a Pedro através da frase dita ao mesmo: apacenta as minhas ovelhas. A história da igreja primitiva vai desde o ano 30 até o Edito de Milão, no ano 313. Podemos dividir a igreja primitiva em dois períodos distintos. Primeiro, o apostólico, que vai do dia de Pentecostes, no ano 30, até a morte de São João Apóstolo, no ano 100. Segundo, subapóstolo, do ano 100 ao ano 313. Foi durante esse período da Igreja Apostólica que a Igreja debruçou sobre a revelação do testemunho dos apóstolos e estabeleceu os fundamentos da estrutura básica da Igreja. A Igreja assumiu a sua própria estrutura de identidade eclesial. Esse período durou até o ano 180 aproximadamente. O período subapóstolo. Foi durante esse tempo que a Igreja se identificou com a sua missão universal que era preciso cumprir. Foi um período de crescimento, desenvolvimento geográfico da Igreja, de catequese, também um período de expansão através do Império, apesar das perseguições. A Igreja desenvolveu uma cultura que era uma fusão de judaísmo, helenismo e romanismo. O período da Igreja primitiva, depois de muita perseguição e morte de muitos cristãos, se encerra com o Edito de Milão. Em 313 d.C., o imperador romano do Ocidente, Constantino, e o imperador romano do Oriente, Licínio, se reuniram em Milão em um documento conhecido como Edito de Milão, dirigido ao governador da Bitínia, dispuseram uma nova política religiosa. Com a edição desse documento, marcou uma nova era da Igreja cristã, que pouco tempo depois conseguiu suplantar definitivamente o paganismo. Então vocês observam, agora expressando de uma forma muito particular, que hoje nós vivemos aí a criação de um Estado Islâmico onde as pessoas matam simplesmente por outra pessoa proferir uma fé diferente ou por não proferir a fé deles. Os concílios. Então a história do Concílio de Jerusalém é dos principais sínodos antes do Concílio de Nicéia. O Concílio de Jerusalém ele aconteceu no ano 49. Esse concílio, o assunto principal dele foi a ruptura do judaísmo com o cristianismo. Então, o culto prestado a Deus ele era feito na sinagoga, juntamente com os judeus. Né? Mas o primeiro concílio cristão realizado em Jerusalém, aproximadamente em 50, decretou que a circuncisão não era um requisito para os gentios convertidos. Isso ficou conhecido como decreto apostólico e pode ter sido o primeiro da divisão entre o cristianismo primitivo e o judaísmo. O bem da verdade desse concílio é o seguinte: quando os romanos começaram a perseguir os cristãos e os cristãos estavam unidos com os judeus,
os judeus também queriam essa ruptura, eles não queriam ser confundidos com os cristãos, eles não queriam ser mortos. Daí aconteceu isso. O que acontece então? Paulo e Tiago Menor, eles trabalhavam nas comunidades dos gentios. A comunidade dos gentios, o que era? Era os não-judeus. Né? Mas para quem tinha cultura judaica, eles tinham que ser circuncidados também, que era uma cultura da lei mosaica. Era uma cultura judaica. Certo? Aí São Pedro e São Paulo, eles brigaram, discutiram entre si, e discutiram também com Tiago, São Paulo e Tiago, porque a ideia deles era diferente da dos judeus, mas era diferente entre eles também. Então aí o concílio. O que é o concílio? O concílio, certo? É uma assembleia que se reúne para acertar os pontos de vista diferentes. E isso a igreja começou lá no concílio de Jerusalém. Aí nós temos o concílio Sínodo de Roma. O concílio de Roma, em 1197, examina a questão da data da Páscoa, celebrada diferentemente no Oriente e no Ocidente. Já foi discutida em outros concílios posteriores, mas até hoje não foi resolvido. Depois nós temos o concílio Sínodo de Cartago, em 256. Nesse concílio, a discussão foi em torno do batismo ministrado por pessoas fora da igreja, se tinha valor ou não. Daí tem o concílio Sínodo de Elvira. A data desse concílio, ela é improvável, porque pode ser de 303 a 324, em qualquer tempo desse intervalo pode ter acontecido. Alguns historiadores afirmam que foi em 306. Ele reúne 19 bispos e 24 presbíteros da Península Ibérica e decreta o celibato do clero. Então o que acontece? A partir desse concílio de Elvira, então daí já se tem o celibato entre os padres. Só que nesse concílio não necessariamente os padres não podiam se casar, mas eles não estavam isentos de ter um relacionamento sexual ativo, certo? Nesse concílio. Depois mais para frente vai ser criado o outro, vai ser discutido novamente, e daí tem a abstinência sexual. Mas nesse do concílio de Elvira, necessariamente eles só estava garantido para eles o não casamento. Depois nós temos então o concílio da Gália. Ele foi em 314. Constantino convoca em Arles 33 bispos africanos na tentativa de evitar o cisma donatista. Assim como o novacismo é fundado pelo antipapa novaciano do século III, os donatistas eram rigorosos e sustentavam que a igreja não devia perdoar e admitir pecadores e que os sacramentos, como o batismo, administrados pelos traidores cristãos... Obrigado, Tiago. Então, os pecadores, e que o sacramento, como o batismo, administrado pelos traditores, que eram os cristãos que negaram sua fé durante a perseguição de Diocleciano, em 303 e 305, posteriormente foram perdoados e readmitidos na igreja. Esses batismos, então, para eles eram inválidos. Esse pensamento era bastante similar ao de Cipriano de Cartago. Então, o que acontece? Os padres também, que eram ordenados na época, os presbíteros, tinha a ordenação deles cassada, certo? Então, a partir desse concílio da Gália, então eles podiam retornar, não precisava ser rebatizado, como queria Cipriano e alguns de seus seguidores, e também não precisava ser reordenado, a ordenação deles valia. Concílios do primeiro milênio. Então nós vamos ver aqui, os concílios do primeiro milênio até hoje são 21 concílios. Então nós temos o concílio de Nicéia, que foi em 325, Constantinopla em 381, Éfeso em 431, Calcedônia em 451, Constantinopla II, 553, Constantinopla III, 680 e 681, Nicéia II, em 787, Constantinopla IV, em 869 e 870. Depois, a segunda parte, os concílios medievais. Foi Latrão I, de 1123, Latrão II, 1139, Latrão III, 1179,
Latrão IV, 1215, Leão I, 1245, Leão II, 1274, Vienne, 1311 e 1312. Vale lembrar que nesses concílios medievais, o Papa ele era escolhido pelo rei da França. Por isso vamos pegar várias cidades da França. Vai sair de Latrão I, Latrão II e III, né? E quarto, e depois vai porque era o rei da França que apresentava. Esse vai ser o Papa, certo? Aí todo mundo vai pensar, poxa, mas a igreja então ela se submeteu a alguns reis. Existem momentos que se a igreja não tivesse submetida, ela não teria subsistido. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos Papa com 12 anos de idade. Certo? Mas se não tivesse, a igreja não teria subsistido até hoje. Certo? Então existem esses momentos. Depois nós temos a terceira parte, o Concílio da Reforma, em Constança, 1414, 1418. Depois teve Latrão V, em 1512 a 1517. E Trento, 1545, 1548. Depois ele retornou em 1551, 1552 e 1562 a 1563. E por final, daí os concílios da Idade Moderna, Vaticano I e Vaticano II. Tu és Pedro e edificarei a minha igreja. Logo, a igreja é de Cristo, estando presente na igreja católica. No entanto, nada impede que Cristo esteja em outra igreja. Então está aí, a questão do ecumenismo com os cristãos que professam uma fé em outra religião. Certo? Evangélicos. Certo? Cristo está plenamente na nossa igreja, mas não exclusivamente. Ele está plenamente aqui através da Eucaristia, certo? Mas ele não está exclusivamente aqui, ele pode estar também nas outras igrejas. Próximo. Tudo isso foi a partir do Concílio Vaticano II. Espírito Santo igual, unidade na diversidade. Todos unidos, mesmo diante das nossas diferenças. Então, nós sermos diferentes, termos os evangélicos que pensam diferente, não nos dispersa em nada, certo? O Espírito Santo é igual, unidade na diversidade. Vamos fazer uma missão que respeita e olha os outros como irmãos. Manter a segurança do que prega a nossa igreja, sem ter preconceitos e conflitos. Se não temos segurança, precisamos nós aprofundar a fé. Doutrina é para doutrinadores. Nós somos missionários. A unidade e unicidade da igreja é igual à vivência do mandamento do amor. Os concílios anteriores ao Vaticano II tratavam e priorizavam assuntos clericais e dogmáticos. Você sabe quem é? Quem é? Posso falar? Quem é? De nada. Com certeza não é de nada. Próximo, então. São Maximiliano Kolbe. Certo? Quem? Luther King. Próximo, então. Eu tenho um sonho. Luther King, eu tenho um sonho. Nós temos o caso do Cristo. Quem? Teresa. Próximo, então. Vai ter pouco. Santa Maria Teresa de Calcutá. Próximo, então. O que eles têm em comum? Próximo. Eles têm em comum o mesmo que o Concílio Vaticano II tem. Agora, para encerrar, o que é que eles têm em comum com o Concílio Vaticano II? O cuidado pela dignidade da pessoa humana. Essa foi a preocupação do Concílio Vaticano II. Certo? Essa era a preocupação deles. Próximo, Ricardo. Encerrando, então, a prioridade do Concílio Vaticano II é a pessoa humana. É a reforma, é o novo Pentecostes da igreja. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a história da igreja e a melhor forma de contar foi através dos concílios. De repente um pouco cansativo, mas foi isso. Obrigado. Pessoal, essa é a nossa primeira etapa. Essa é a nossa primeira etapa. Parecendo um povo. Primeiro desafio, sabe assim?